demais ter você aqui. Dá uma apertada nessa mão. E olha só quem tá aqui, o Nino. Pois é. O Vinícius, pessoal, eu conheço o Vinícius, acho que de outras galáxias, né? Desde sempre. Desde né? o início da minha existência, né, Sora? Desde antes da sua existência. Um beijo pra Fernanda, um beijo pro Moraes. E que bom estar aqui com você. Fiquei muito, muito feliz que você tenha aceitado esse convite pra gente conversar sobre tantas coisas. E olha só quem tá aqui, o Nino, né? Conheço o esse Nino garoto. que conhece. Já passei perrengue com esse garoto também. O Nino passava temporadas lá na sua casa. Passava. Né? Lembro memórias de eu acordando. Na verdade, ele me acordando, na verdade. Eu tava dormindo no meu quarto, abre a porta e o cara tá entrando. Sobe em cima de mim já. Esse danadão. Vini, e aí, querido, quantos anos? Tô com 22. 22 já. O problema é quando a gente pergunta a idade dessa moçada, a gente já tem que assumir a nossa própria idade, né? Como o tempo passa, Vini. Pois é, Sônia. Que bacana. E queria muito dividir com você sobre como foi a sua história na escola, como foi a tua formação, qual o impacto da filosofia na sua formação e a sua escolha de carreira, né? Sim. Ensino médio, o que vem à sua memória? O ensino médio... não sei, é tanta coisa. Assim, foi... Acho que meu fundamental foi melhor. Ensino médio, eu acho que pela pressão do vestibular foi difícil. Eu confesso que no fundamental eu não estudava muito, então eu acho que eu era mais feliz. Mas o ensino médio, principalmente depois do segundo ano do ensino médio, a gente fica naquele clima de vestibular e sabe como é vestibular, né, professora? Sim. Como a gente sofre e foi uma época bem difícil, estudar tanta coisa. E olha o vestibular da USP, o vestibular da Unicamp, e faz treineiro. Nossa, eu lembro, era cansativo demais e era prova objetiva toda semana. Lembra, professora? Sim. Então, assim, em relação ao estudo, foi bem cansativo mesmo, mas foi uma época boa com meus amigos. Assim, saudades, né? De estar com eles assim todo dia. Saudades das aulas, das suas aulas. Que lindo. eu era a sua matéria que eu era melhor. Enfim, talvez pela minha criação, né? Os dois pais de humanas, então... Sim. Enfim, eu ia muito bem, então... Acho que o ensino médio é uma mistura de saudade, mas também... Às vezes tem um pesadelo de voltar para o ensino médio. De estar lá falando, tô na escola ainda, meu Deus. Enfim. Acho que tem uma questão importante para falar sobre isso, né? Tem uma moçada que está no ensino médio, que está vivendo o ensino médio com todas essas agruras e tem essa sensação de que nunca vai sair daquele lugar, né? Sai, né, Vini? A gente sai. Sai e vive tanta coisa depois e quando sai parece que vê como o mundo é maior, né? Porque... Às vezes, lógico, quando a gente tá na escola, a gente sabe que o mundo é maior que a escola, mas parece que as questões da escola... Isso dá formação na nossa vida, né? Mas Sim. depois a gente sai, se encontra em outras instituições, a nossa vida parece que... Enfim, parece que a gente vê que o mundo é maior e vê que umas coisas são mais complexas, né? Então, acho que depois que eu saí da escola, eu fiz o vestibular e depois eu fui pro exército, enfim. Então... Essas são histórias importantes que a gente vai contar. O que você gostaria de que te contassem no ensino médio que não te contaram? Hoje, olhando assim, falando com aquele Vinícius que estava lá no ensino médio, você contaria para o Vinícius? Do ensino médio? Ou depois do ensino médio? No ensino médio. Que, se você se desdobrasse e olhasse para você naquele momento assim do tipo, muita prova, muita coisa, o que você diria para você ali? História, não sei, porque assim, quando eu saí do ensino médio e entrei na PUC, eu pensei se eu fosse responder diferente essa resposta que eu responderia hoje, né? Sim. Eu falaria assim, estuda pra tentar passar na melhor faculdade e tal, mas porque meu sonho era pública, né? E eu não consegui, fui pra PUC e tal. Mas acabou que a PUC foi muito boa pra mim
E eu não sei se eu seria tão feliz numa pública, sabe? É difícil dizer, né? A gente não sabe o que vai ser na nossa vida. Sim. Meu pai brinca, né? Que história não se fala assim, né? Então, acho que na nossa vida também, né? A gente não se fala assim. A gente não fala e se. Mas eu acho que você fala uma coisa importante, porque você teve que lidar com uma quebra de expectativa, né? E essa quebra de expectativa te diz hoje que tua vida tá super legal e que não alcançar aquilo que você esperava alcançar não fez você uma pessoa frustrada ou infeliz. Ao contrário, né? Você fala, nossa, que legal que eu tô nesse curso. Sim. Me conta como o impacto da filosofia e da sociologia na tua formação no ensino médio, como que essas duas áreas, elas foram decisivas para a escolha da tua carreira. Total, porque assim, até o ensino médio, eu só comecei a ter filosofia e sociologia no ensino médio, né? Sim. E eu tô fazendo ciências sociais, então é meio que uma influência total, porque antes do ensino médio eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer, né? Porque das matérias que eu já tinha química e física no 9º ano, e o resto era, bom, as matérias normais, né? Ciências, português, e eu não me identificava com nenhuma. Eu era mais chegado nas humanas, então eu ia bem em história, ia bem em geografia, quando não era geografia física, né? Geografia física... Essa coçadinha na cabeça diz tudo, né, Bê? Então. Mas, e aí quando eu comecei a ter sociologia e filosofia, assim, parecia que era algo natural. Eu não sei se é da criação minha, porque quando eu entrei na faculdade, meus professores perguntavam o que eu estava fazendo em ciências sociais, né? E eu falava, olha, parece que é algo natural meu, porque meu pai é historiador, minha mãe é psicóloga, a criação ela foi muito assim, né? Muito humanas. Então, quando eu comecei a fazer sociologia e filosofia, eu lembro, eu era um dos melhores da sala. E eu era muito bom. Eu lembro da sua prova, quando caía a questão da tinha da Mafalda, eu acertava assim, fácil, sabe? Putz. Então, não sei, eu acho que foi fundamental. Hoje, agora que eu estou estudando sociologia na faculdade, eu vejo questões mais complexas do que eram no ensino médio. Sim. E, enfim, a filosofia, eu inclusive até pretendo fazer filosofia depois na faculdade, e é um segundo curso que eu pretendo, mas não sei se vou conseguir, porque fazer uma faculdade é cansativo. Mas acho que foi a primeira vez que eu me encontrei, assim, sabe? Mas eu ainda tive dúvidas depois, tanto é que o meu primeiro vestibular eu prestei para Direito, queria passar Direito na USP e tal, e aí... Na verdade, eu não prestei. Eu tava querendo prestar Direito, e aí no meio do ano eu mudei pra Sociologia. Nada. E aí... Foi alguma coisa que eu falei em sala de aula? Não, né? Professora, eu não sei. Eu acho que... Não sei, eu só pensei assim, falei, eu gosto de entender como a sociedade funciona e entender... é difícil de ser, mas principalmente assim, como a sociedade funciona, né? Sabe que eu hoje faria ciências sociais. Porque eu penso que é uma área que agrega a filosofia, a antropologia, a ciência política, a economia, o direito. Ela dialoga com todas essas áreas, né? Claro que assim, a formação em filosofia te dá um estofo, né? Te dá uma base importante. Mas ciências sociais eu tenho certeza que é um curso que eu faria. Acho que é um curso básico, independentemente. Para as humanas é um curso fundamental. Sim, nossa, eu acho que desde que eu entrei na faculdade, o quanto que eu aprendi lá. E é loucura, assim, talvez eu seja suspeito para falar, porque eu amo meu curso e me identifico muito, mas, assim, é um curso muito fundamental, assim, para ser humano e ser cidadão, eu acho, né? Enfim, parece que a nossa visão de mundo ela expande tanto que a gente não conseguia imaginar que a gente podia interpretar o mundo dessa forma, né? Quando a gente, por exemplo, lê Weber, lê Durkheim, lê Marx, e parece que... não sei dizer. É muito amplo. Hoje você, dentro dos pensadores que você estuda, né, qual é a tua praia, assim? Qual é o campo de estudo que você se interessa? Eu sou mais weberiano, Sora. Weberiano. Sim, eu gosto muito do Marx, do que eu já li. E eu, assim,
a gente na faculdade a gente entende como o Weber ele é um pouco mais... ele tenta ser um pessoal mais compreensivo, né? Ele tenta compreender melhor a sociedade, e Marx ele está mais voltado para uma questão de mudança, de paradigmas, né? Sim. Então, talvez... eu não estou lembrando do conceito agora, mas Weber é um sociólogo conceitual e talvez Marx um pouco mais radical. Sim. Eu acho que a gente não pode esquecer o contexto em que eles estavam inseridos e como cada um lia aquela sociedade, né? Acho que Marx ele é fundamental, não necessariamente para a gente concordar com ele, né, ou para discordar dele, mas ele é um paradigma, né? E eu sempre penso no Weber como aquele que chega mais próximos de nós aqui no século XXI. Sim. Né? Eu acho que... Lembro, teve uma vez que uma professora minha, ela falou que às vezes parecia que Weber tinha acertado mais do que Marx. Só que Marx estava no tempo dele, né? E naquela revolução industrial, o que ele fala faz muito sentido. E eu acho que para interpretar a nossa sociedade a gente precisa dos dois. Sim. Né? Porque o livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é fundamental. Embora a gente dialogue que o espírito do capitalismo talvez tenha mudado, e talvez não seja mais isso atualmente, mas a gente pode interpretar a nossa sociedade através de outros autores também, como Gramsci, enfim. E, por exemplo, para Weber, o tipo ideal da nossa sociedade seria a técnica, e o conhecimento técnico e o racionalismo. Para Marx, pode até ser, mas Marx interpreta a nossa sociedade como algo ideológico, né? E a meritocracia como algo ideológico, enfim. É complicado falar essas coisas, porque eu posso estar cometendo um equívoco acadêmico, né? Mas, de certa forma, pelo menos eu enxergo dessa forma. Qual foi a mudança em termos de percepção mesmo, disso que você está dizendo? Nossa, eu posso estar cometendo um erro acadêmico. O que a estrutura da faculdade, essa vida acadêmica lapidou em você? Hoje você olhando para o Vinícius como um estudante, né? Sei. Como é que você hoje olha a construção do conhecimento? Como é que você... Onde é que a universidade e a faculdade, onde é que elas refinaram você? Onde é que elas lapidaram você? Eu não sei se vai ser geral demais se eu falar que é tudo, porque, assim, as minhas relações pessoais mudaram depois da faculdade, entende? Não porque... Lógico, a minha visão de mundo, ela muda e a maneira como eu me relaciono com as pessoas também. Sim. Né? Hoje eu me vejo, lógico, pela influência do meu pai politicamente dizendo, eu já era um Vinícius que me posicionava em relação a certas coisas, né? E depois de estudar na faculdade, eu interpreto que a minha relação com o mundo à minha volta, ela se dá a partir do meu estudo. Porque um sociólogo, ele estuda a nossa sociedade, né? Sim. E assim como um antropólogo estuda as outras, enfim. E como o meu objeto de estudo é, de certa forma, o meio em que eu vivo, ele muda totalmente, né? Então, eu não posso mais... assim, lógico, a gente sabe diferenciar o Vinícius sociólogo do Vinícius meio pessoal, com meus pais ou com meus amigos. Mas eu vejo como o Vinícius pessoal, ele amadurece mais com o Vinícius sociólogo, né? Então, aquela conversa do dia a dia sobre, seja política, seja economia, eu não consigo mais ver como algo natural ou como algo tão simples assim, né? Então, é chato. Às vezes eu brinco que, se perguntar qualquer coisa para um sociólogo, ele vai ficar explicando 1000 coisas e vai ficar trazendo coisa, sabe? Exige base, né? E é difícil, às vezes, eu conseguir diferenciar o que é o meu eu pessoal e o meu eu sociólogo, porque as duas coisas se encaixam, sabe, professora? Sim. Então, enfim, eu acho que mudou tudo. Como eu disse, eu acho que eu aprendi muito lá, e seja através da antropologia, da ciência política. Então, enfim, é uma coisa muito louca, porque antes de eu entrar na faculdade, eu tive um sonho, né? Enfim. Eu tive um sonho que... Aí, é uma questão bem irracional e bem, talvez, subjetiva, né? Mas eu interpreto como algo fundamental, assim. Eu tive um sonho que eu era como se eu fosse um homem das cavernas, e no futuro eu ia começar a desenvolver um monte de tecnologia. E isso eu tive para mim depois, durante meu avanço acadêmico,
que esse sonho era um prenúncio do que eu ia aprender na faculdade. Então, lógico, a minha visão materialista antes interpretava a tecnologia material como avanço. E hoje eu vejo como a tecnologia social é extremamente importante para a nossa sociedade, entende? Então, mas hoje eu vejo que aquele sonho me mostrava que você vai aprender muito. Enfim, é meio louco e subjetivo dizer isso, mas enfim, eu interpreto dessa forma. Se a gente pensa lá no Freud dizendo que cada um tem o seu glossário simbólico, né? E esse é faz parte do seu glossário, né? Quer dizer, a sua representação. E o importante é olhar para isso e tentar decodificar isso para que faça sentido para você, né? A minha psicóloga, acho que ela é psicanalista, eu acho. Não sei muito de psicologia. Mas ela vira e mexe interpreta meus sonhos. E isso é fundamental para entender. Então. Ela possivelmente faz isso com você. Mas hoje, quais são as top trends dentro das temáticas das ciências sociais? O que se discute hoje? Quais são nos congressos, nos encontros? Quais são os temas que mais se conversam? A questão da religião, a questão política propriamente dita, como é que... O grupo de pesquisa que eu tô lá na faculdade é Ciência da Religião. Né? Eu fiz, a minha última iniciação foi sobre o sincretismo de inversão na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, enfim, tem sido um tema bem importante na área. E a gente entende como a religião ela tem poder na nossa sociedade. Porque a religião ela tem esse poder de mudar a vida das pessoas, né? E falando assim parece simples, mas, por exemplo, lá na minha sala a gente debate como a gente pode ter um diálogo melhor com a classe trabalhadora. E a gente tenta entender por que geralmente esse discurso do coach ele consegue consegue ser adaptado ou aceito muito melhor por eles do que um discurso, talvez, vamos dizer, um discurso coletivo de classe trabalhadora, de se unir e tal. E a gente consegue entender como, às vezes, esse fenômeno do coach, ele vai para esse campo religioso para tentar ser aceito pelas classes mais baixas e pelas classes talvez, e aí pode ser um pouco pejorativo, mas talvez simples, né? De uma sociedade, de uma realidade mais simples, né? E digo simples de que não há de que não estudou, enfim. E a religião ela tem um papel fundamental porque a religião ao mesmo tempo que ela é universal, ela também é específica no território, né? O catolicismo, por exemplo, ele está em todo lugar do mundo, mas ele também está muito presente no interior do Brasil, né? E às vezes o discurso sindical não, entende? Então, por exemplo, eu vou pegar o ponto de vista dos meus colegas de sala. Majoritariamente, ciências sociais, o ponto de vista é de esquerda. Né? E é um ponto de vista de direitos trabalhistas, enfim. E aí, eles ficam... E a questão justamente é essa. Por que a gente não consegue dialogar com o trabalhador? Né? Minha professora esses dias estava falando de que ela foi fazer uma palestra e estava falando sobre direito trabalhista e tudo mais. E depois foi uma coach falar e todo mundo aplaudiu a coach e ela ficou meio que... E ela ficou entendendo como assim, né? Por que aquele discurso entra fácil e o discurso acadêmico, por exemplo, ele acaba ficando distanciado? Sim. O discurso acadêmico a gente sabe que ele é mais complexo, né? Por exemplo, para eu responder qualquer pergunta aqui, exige base e exige talvez algo mais específico, né? Porque eu não posso falar tudo que eu acho que eu tenho um compromisso acadêmico, né? Com o que eu digo, né? Enfim. Acho que tem uma coisa aqui muito importante nessa sua fala, né? Acho que a gente pode colocar lá em foco, né? Dentro do mundo acadêmico existe um compromisso, uma responsabilidade com o que se diz e como se diz. Fora do mundo acadêmico, as pessoas dizem e não se responsabilizam sobre o que elas dizem ou os desdobramentos do que elas dizem. Eu acho que
acho que a gente acha aqui um marcador importante, né? Talvez a diferenciação do senso comum para a informação, né? Ou talvez para a construção de conhecimento, propriamente dito. Porque, assim, você vê, eu comecei a fazer a pesquisa e qualquer frase, qualquer palavrinha, o orientador já problematiza. Faz um fala, ajuste. É melhor usar talvez outra palavra. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Por exemplo, falar de Marx, por exemplo. Marx tem muita coisa escrita, né? Sim. Então, exige, lógico, talvez numa conversa informal, talvez ler uma definição incorreta de, por exemplo, alienação. Ou mais-valia. Entende? Mas se você está no mundo acadêmico, não dá para ser. Não dá. Né? Mas voltando à conversa da sua professora, e aí essa discussão sobre por que o discurso não reverbera, o discurso acadêmico não reverbera com a classe trabalhadora e o discurso do coaching reverbera. Você estava para concluir esse caminho. Então, aí a gente chegou na questão religiosa, né? Porque falou assim, olha, a religião, por mais que ela não tenha base científica, ela chega nessa população mais simples e fala assim, ó, o bebida é errado, beber alcoolismo é errado. E aí, às vezes, um pai de uma família pobre que costumava beber e chegar em casa e talvez agredir a mulher, não faz mais isso. E aí a vida muda completamente. Então, a vida melhora, né? Ela traz mudanças práticas. E às vezes o discurso trabalhista não faz isso, né? Olha que interessante isso. O discurso religioso, ele promove mudanças de fato na conduta das pessoas e ao mudar a conduta, você tem uma melhoria da condição daquela comunidade, daquela família. Então, existe uma eficiência, vamos dizer assim, prática. Sim. Né? Você nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Sim, e aí a gente vai falar sobre direitos trabalhistas, por exemplo, aquilo parece muito subjetivo para eles, né? E distante. Né? E entender que também o direito trabalhista, diferentemente de uma orientação de conduta, ele exige uma prática coletiva. Sim. Né? Não adianta que eu solicite ou que me posicione de uma forma diferente dentro do meu ambiente de trabalho, na condição de trabalhadora, se os meus pares não fazem isso. Então, dá uma sensação de ineficiência, de ineficácia, né, com relação a essa questão dos trabalhadores. E o individualismo contemporâneo contribui muito para isso, né, professora? E aí eu acho que a questão justamente é essa, entender por que o discurso coach chega muito mais fácil neles, não na gente, e não o discurso trabalhista, né? Enfim. E aí... E é engraçado, porque geralmente quem tá nesse discurso coach fala sobre uma ideologia do discurso trabalhista, só que o discurso trabalhista não funciona. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, entende? Qual o projeto futuro, Vini? Pra mim? Você diz profissional? Olhando agora os próximos caminhos, qual é a meta? Eu tô na graduação ainda, eu pretendo fazer mestrado, e meu sonho é trabalhar com pesquisa. Você quer o mundo acadêmico. Ou ser professor universitário. Entendi. Eu gostaria. Porque fazer pesquisa eu gosto muito, embora seja muito cansativo e muito difícil. Porque tava falando com meu pai, é um trabalho invisível, né? Às vezes parece que a gente não tá produzindo, né? A gente lê, parece que não consegue produzir nada. Então, e exige reflexão e tal. Mas eu gosto muito, porque E aí entra naquela conversa sobre o Vinícius profissional e o Vinícius pessoal, né? Como o Vinícius profissional, ele entra no Vinícius pessoal e parece que eu me sinto mais satisfeito em entender o mundo, né? Porque eu me sinto mais seguro. Porque eu acho que a insegurança atualmente de entender a nossa realidade, porque não é uma realidade complexa, né? E eu acho que o meu Vinícius pessoal, principalmente, ele se sente mais seguro quando ele entende melhor profissionalmente o meu objeto de estudo, que é a minha realidade, né? Então, eu acho que ser um pesquisador é o que eu sonho, assim, porque eu posso continuar vivendo e, assim, meu sonho é ser um intelectual. Então, eu posso continuar vivendo e posso continuar crescendo mentalmente. Não sei se está correto falar isso. Enfim, acho que
pesquisa é algo legal e eu acho que é algo que eu posso contribuir com a sociedade, sabe? Tipo, fazer uma pesquisa bacana e que as pessoas possam ler e falar assim, pô, que legal, eu acho que eu vejo o mundo de uma forma diferente agora, posso interpretar essa questão dessa forma e, enfim, eu acho que a pesquisa é um caminho interessante, sabe? É um caminho que tem esse compromisso com a verdade, né? Você perguntou, eu acho que a verdade, por ser essa questão extremamente complexa, eu acho que a construção de conhecimento através da pesquisa pode contribuir para isso, né? E como eu vejo, como o senso comum, ele predomina, né? A maioria da nossa sociedade, né, Nino? Acho que ele não tá lembrando dele. Eu ia perguntar isso, ele lembra de mim? Ele lembra sim! Eu acho que sim, eu acho que sim. Gostaria de fazer uma pergunta para prof. Se você encontrasse a sua professora de filosofia, o que você perguntaria para ela? Perguntaria, talvez, a importância da filosofia atualmente e como você acha que a filosofia está sendo tratada sobre... Qual que é o papel da filosofia nessa questão conceitual que a gente estava falando, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento delicadíssimo. Acho que devo ter feito uma atividade assim. Se Sócrates vivesse hoje, será que ele teria uma outra condenação? Será que ele seria absolvido? Né? Sempre que eu falo sobre Sócrates, eu faço essa pergunta para os meus alunos. Eu acho que sim. Eu acho que ele seria ainda mais vilipendiado, destruído, né? Porque nós estamos vivendo um momento de um recuo de entendimento da realidade mesmo. Né? Eu parto do pressuposto de que nós estamos voltando a uma mentalidade medieval, europeia, no pior sentido dela. Né? Onde existe um discurso religioso que torna tudo obscuro, onde pensar de formas diferentes é sempre rotulado, minimizado, ridicularizado, rechaçado. Então a gente tem uma violência dentro do debate. E uma violência que atravessa as questões conceituais. Naquilo que você está trazendo. Quer dizer, o debate epistemológico ficou de lado. Né? Porque as pessoas partem do pressuposto de que a sua definição, ou o conceito que você usa, ela é uma bandeira político-partidária, quando não é isso. Então, eu temo esse momento que a gente vive, né? Porque, por um lado, existe uma violência, os espaços são cada vez menores para esse diálogo, e existe um não entendimento, Vini. É assustador perceber a perda cognitiva e a rapidez dessa perda com essas novas gerações que estão... Claro que eu estou fazendo uma generalização, mas que estão muito embotadas pelo uso das telas. Sim. Então, não é uma questão moral. Eu acho que durante um tempo discutiu-se essa questão de posturas no sentido moral do termo. O sujeito, isso é falta de caráter, por isso que o sujeito aceita determinado discurso, porque ele se iguala a esse discurso, ele se espelha nesse discurso, de qual espectro for. Hoje eu percebo que não é só, ou não é mais uma questão moral, é uma questão de entendimento mesmo, sabe? Cognitiva. Você fala, olha, de formulação básica de entendimento. Então eu vejo, eu não tenho um olhar muito esperançoso, eu não tenho otimismo nisso. Ao contrário, eu vejo isso nos levando para um nível de tensão que eu não sei o que virá depois. Eu estava vendo uma entrevista e o entrevistado dizia isso, que segundo ele, nós estamos vivendo um parto de uma nova mentalidade. E o parto, ele vai produzindo dores cada vez numa velocidade, numa incidência cada vez maior, até que algo nasça. Né? Eu acho que a gente está nessas dores desse parto. O que virá, não sabemos. Né?
mas eu penso que o mundo acadêmico ele está indo para um lugar ainda de maior distanciamento, porque o número de pessoas de fato interessadas em leitura, em reflexão, em diálogo entre os mais jovens é cada vez menor, né? O tempo de atenção, o tempo enfim, o repertório, né? A rede de referenciais. Às vezes eu cito em sala de aula algum filme. Ninguém conhece. Ninguém conhece, ninguém assistiu, ninguém leu, né? Quer dizer, aquele repertório básico de eu vou contar para os meus filhos essas histórias, eu vou apresentar essas músicas, eu vou apresentar estes filmes, é um vazio, né? E um vazio que tem um custo, né? Porque essas aprendizagens ela tem um timing, né? Acho que se nós olhássemos com mais, como eu posso dizer, é mais ou menos como você olhar uma criança que se arrasta porque ninguém ensinou ela a ficar de joelhos, engatinhar e ela andar. Seria horrível a gente olhar uma criança que não foi suficientemente estimulada a poder andar como um humano anda. A gente está assistindo uma geração a se arrastar cognitivamente porque ela não tem quem os ajude, os estimule a pensar por si só. E a gente da academia não consegue, né? Não está conseguindo. Não, porque veja, a universidade ela tem um lugar, ela tem um tempo para ser acessada. Não dá para alguém que não está pronto acessar. A questão é que este que tem de estar pronto não está sendo preparado. Então, o que me assusta é isso. Se a gente ia se chocar, nós nos chocaríamos em olhar crianças vivendo numa condição de tanta precariedade no seu desenvolvimento motor. O que falta para que nós possamos gritar sobre a precariedade cognitiva que essas crianças estão crescendo? E o difícil para fazer isso é que exige muita base conceitual, né? Muita base de conhecimento, né? Então, exige muito construção de conhecimento para mudar algo realmente prático na realidade da pessoa. E que tem a ver com o seu estudo. Como que o individualismo, o neoliberalismo, ele vai destruindo essa construção de coletividade, de sociedade, né? Porque, no final das contas, esses adultos que deveriam cuidar dessas crianças estão preocupados em ter para ser. Sim. Estão abraçados a esse discurso de que se eu promovo um bem-estar material, eu necessariamente vou dar conta da minha função como educador. E para entender tudo isso, na minha iniciação, eu tive que voltar lá na Idade Média, pra você ter noção. Tive que voltar lá na Revolução Francesa, Idade Média, para conseguir entender os processos que fazem isso acontecer atualmente. Então, assim, é difícil. Por isso que é difícil pra gente falar para essas pessoas que estão nesse senso comum o que está acontecendo. Porque eu tenho que explicar tudo e exige às vezes, conceitos. Eu tenho que usar conceito de Weber para explicar essas coisas. Tenho que usar o conceito de dominação racional, dominação carismática. Tenho que usar o conceito de ação racional, ação irracional. Pô, é complicado. E nem sempre as pessoas estão disponíveis e dispostas a isso, né? Mas eu quero te dizer que eu estou sempre disponível para essa conversa. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado, muito obrigada professora. essa conversa. É uma honra ter você aqui. A honra é toda minha, muito bom. Um beijo para todo mundo que está assistindo. E nos acompanhe, né, Vini? Isso. Vamos fazer essa conversa reverberar para outros lugares, outros espaços. Quem quiser entrar em contato com o Vinícius, a gente vai colocar o seu endereço das suas redes sociais para que essa conversa ela se prolongue. Legal. Obrigada, até a próxima.